Tá certo, pai, legal. Então mais tarde a gente se fala, tá bom? Abraço. Eu e minha esposa estamos construindo nossa casa. E meu pai, que é engenheiro, tá ajudando muito nesse processo. Eu sou muito grato por tudo que ele já fez por mim. Na vida é tão importante ter essa estrutura, né? Falando nisso, ele me ensinou algumas coisas sobre infraestrutura de construções que eu queria compartilhar aqui com você. Por exemplo, é importante realizar uma sondagem do solo antes de elaborar o projeto arquitetônico da construção. As informações obtidas na sondagem, como a presença de rochas, de aterro ou de lençol freático, vão influenciar nas decisões sobre o projeto. Com essas informações, o calculista de solo vai dimensionar a profundidade das estruturas de fundação e determinar a técnica adequada para empregar em cada caso. Uma das metodologias mais usadas para obter o índice de resistência do solo é a sondagem à percussão. Na sondagem à percussão, o solo é golpeado com um peso sobre um cilindro cortante. Nesse método, o teste mais conhecido é o SPT, que é aparelhado com uma torre com roldana, uma haste cilíndrica e um barrilete. Depois de conhecer o solo, a gente define o tipo de fundação que vai empregar. As fundações podem ser rasas, quando as cargas são transmitidas ao terreno diretamente pela base do elemento de fundação. Mas as fundações também podem ser profundas, quando transmitem as cargas ao solo pela ponta, pela superfície lateral ou por uma combinação de ambas. Aí a gente passa para as estruturas de sustentação da edificação, que são escolhidas de acordo com o que foi proposto no projeto arquitetônico. Claro, elas ainda podem ser alteradas pelo projeto estrutural do calculista se for necessário. O sistema estrutural mais utilizado, acho que eu não preciso nem falar, é o concreto armado convencional, né? Mas sobre sistemas estruturais não sou eu quem vai falar, não. Meu pai me mandou um vídeo top sobre o assunto. Olha só. No tempo das cavernas, o homem vivia em cavernas, é claro. Hoje, muita coisa mudou, a começar pela quantidade das cavernas e o fato de que boa parte delas agora são empilhadas e têm grandes janelas, graças à genialidade dos modelos estruturais, como explica o engenheiro. É um modelo matemático que ele vai simular as condições existentes em campo. Então nós colocaremos as cargas necessárias, as ações de vento atuantes numa estrutura e com isso nós vamos conseguir simular as tensões dentro de cada elemento estrutural, facilitando assim o dimensionamento de cada sistema, de cada componente. O concreto armado, uma mistura de concreto e aço, é um dos principais materiais utilizados na concepção de obras de edificação e cabe ao engenheiro calculista o dimensionamento das estruturas. Eu sou responsável pela segurança estrutural da edificação. Além disso, eu preciso compatibilizar todos os outros sistemas seguindo as normas técnicas vigentes, garantindo uma habitabilidade e uma segurança da estrutura. Mas temos ainda as obras de infraestrutura, como pontes, viadutos e túneis, que servem para interligar, por exemplo, as diferentes regiões dentro de uma mesma cidade ou cidades vizinhas. O motivo para a construção dessas estruturas é quase sempre o mesmo: a quantidade de pessoas que moram ou trabalham nas cavernas empilhadas. A ponte inaugurada na década de 80 não comporta mais o fluxo de veículos da região. Então, em meio a vigas longarinas, muito concreto e aço, a nova estrutura vai tomando forma. Dentro da engenharia, as pontes são conhecidas como obras de arte e para esse tipo de construção, além do concreto armado, também é utilizado o concreto protendido. Em algumas peças a gente executa o concreto e aço, que é um concreto armado, e ele também é protendido, onde a gente implanta cabos de aço dentro das peças e depois elas são macaqueadas, elas são esticadas com macacos hidráulicos. Isso faz com que aumenta muito a resistência da peça sem ter um grande volume de aço. Então é uma maneira de facilitar a execução das coisas. O engenheiro explica que no Brasil, a utilização do concreto armado é quase uma tradição, muito embora ele possa ser utilizado em combinação com outros materiais. Que é difícil hoje a gente ver uma estrutura de uma ponte, do viaduto, inteirinha, sem a utilização de nada de concreto armado, nem que seja na fundação. Mas a gente encontra estruturas metálicas, né, pontes e viadutos com vigas metálicas e também de madeira, uma coisa mais antiga ou mais pontual, né? Até porque a gente tem uma facilidade de obtenção do concreto, uma facilidade de obtenção do aço e a nossa mão de obra também, que é encontrada geralmente, já é uma mão de obra habituada a utilizar esse tipo de sistema construtivo. Então facilita muito até para os calculistas desenvolverem isso daí.
Depois que se escolhe o sistema estrutural, seja o concreto armado ou não, é hora de vedar. A vedação contempla as divisões internas dos ambientes e o fechamento externo. Entre as técnicas mais utilizadas para vedação estão a alvenaria de tijolos cerâmicos, na qual blocos dos cantos se ligam aos pilares por meio de telas de aço, e o sistema drywall, com paredes de gesso acartonado, estruturadas por guias metálicas e fixadas por parafusos. Então o negócio é... Opa, pera aí. Fala, paizão. Tudo certo? Ah tá, pode deixar. Tô indo. Tá bom. Meu pai de novo. Tá louco pra continuar falando sobre a construção. Mas ó, você não deve parar de estudar sobre o assunto também, combinado? Até a próxima. Olá, aluno, tudo bem? Hoje nós vamos resolver uma questão de prática e interpretação de textos relacionadas à área de engenharia. Eu vou ler a questão junto com vocês e nós vamos fazer a resolução. Vamos começar? Segundo o Pignatari, coesão é o que estabelece sentido entre as palavras e frases para que o texto faça sentido como um todo. E coerência é o que diz respeito à lógica do texto, em que há uma continuidade de sentidos. De acordo com Koch e Elias, as formas como se direciona um texto para determinado entendimento específico é o que chamamos de estratégias argumentativas. O gráfico utilizado a seguir apresenta a estratégia argumentativa especificamente os argumentos concretos ou por exemplificação. Então aqui eu tenho a apresentação de um gráfico, né, que ele vai me mostrar o nível de atividade em relação aos anos, né, se eu tive crescimento das obras ou não. Então, é um gráfico que usa especificamente o argumento concreto ou por exemplificação, que seria uma característica desse argumento, o uso de gráficos, né? Então, vamos seguir. Considerando as especificidades do argumento concreto ou por exemplificação, podem ser incluídas nesse tipo de argumento as seguintes características. Bom, então aqui ele quer características específicas relacionadas ao argumento concreto ou por exemplificação. Então, vamos analisar cada uma delas. 1. Apresentação de dados estatísticos de pesquisas confiáveis, fatos reais, leis, entre outros que embasam o conteúdo do autor. Essa aqui seria uma característica do argumento concreto ou por exemplificação. Sim, de fato, esse argumento ele contém dados estatísticos, pesquisas confiáveis, fatos reais e leis. Então, essa afirmativa seria correta. 2. Na área de engenharia, poderia ser a utilização de argumentos embasados em instituições que sejam de autoridade na área, como, por exemplo, determinações de normas que constam na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Sim, né? Aqui também seria uma característica do argumento concreto bem relacionada à área de engenharia. Então, de fato, aqui também seria uma característica correta. 3. Ser proveniente de relações de sentido lógico, como, por exemplo, hipóteses, inferências, situações de causa e efeito, comparações, entre outros. Não, né? Aqui ser proveniente de relações de sentido lógico não é uma característica do argumento concreto, mas sim do argumento lógico. Então, essa afirmativa estaria incorreta, porque ela não faz parte do tipo de argumento. 4. Trazer citações direta ou indireta de autoridade no assunto abordado. Como exemplo, poderiam ser os textos científicos de autoridade a respeito de conhecimentos da área de engenharia civil.
Então, citações diretas de autoridade também não seria uma característica do argumento concreto, mas sim do argumento autoritário. Portanto, essa afirmativa também está incorreta. Então, aqui uma questão de múltipla escolha complexa, eu vou ter que analisar todas as afirmativas e eu vou ter que ver nas alternativas qual é a relação que está correta, né? Então, a gente viu que apenas a 1 e a 2 estão corretas. Dessa forma, a alternativa correta seria a alternativa A. Bom, e essa foi a resolução de outra questão de engenharia. Eu espero que você tenha entendido. Continue seus estudos e até mais. Tá, mas meu tempo tá meio curto, a pessoa já tá chegando? Ok, até mais. Quem é você? Ah, a pessoa que a construtora mandou pra estagiar. Muito prazer, eu sou a Daniela, gestora da obra. Pega o seu capacete e vem comigo que eu vou te mostrar o espaço. Esse é o canteiro de obras. Eu fiz o planejamento dele passando por 4 etapas. Análise preliminar, arranjo físico geral e detalhado, detalhamento das instalações e cronograma de implantação. No planejamento, eu tentei pensar em tudo, desde infraestrutura até funcionários e equipamentos. Logo no começo da obra, depois de colocadas as cercas e os tapumes, a gente começou o trabalho de contenção e terraplanagem. Antes de retirar terra de um lote, é importante garantir a estabilidade das estruturas vizinhas e de encostas. Essa é a função da contenção. Já a terraplenagem busca adequar o lote ao que o projetista estabeleceu. Aqui é feita uma movimentação de terra, retirando de locais onde há excesso e colocando onde há falta. Esse processo começa com um levantamento planialtimétrico, que é feito por um topógrafo, e com as chamadas cotas desejadas, que é função do projeto arquitetônico. A quantificação do volume de terra que vai ser movido é importante, tanto para o orçamento como para o plano de gestão dos resíduos, documento obrigatório em qualquer empreendimento. Na fase de terraplenagem, a estrutura aqui do canteiro era mais provisória, mas mesmo assim a gente já contava com internet, água, energia, enfim, porque tem que ter tudo isso já no começo. Para uma fase posterior, meu planejamento previu vestiário, refeitório e cozinha, até porque as refeições do pessoal iam ser preparadas aqui mesmo. E não é o nosso caso, mas quando os trabalhadores precisam morar no próprio canteiro, também é preciso prever alojamento, com lavanderia e área de lazer. Além disso, como você viu quando entrou na obra, já que aqui tem mais de 50 trabalhadores, a gente teve que montar um ambulatório. É lei. Quando a terraplenagem terminou, nós começamos o processo de locação da obra, que é a marcação dos pontos referenciais da construção. Mas sobre isso, eu vou deixar outra pessoa te explicar, porque estão me chamando no escritório. Já volto. Fala! Na ponta dos dedos está o projeto de uma grande obra. E todo cuidado é pouco para não errar na hora de descrever o local. Algo minucioso e preciso, como a demarcação das medidas de área e perímetro,
com todas as variações no relevo que são representadas graficamente nas plantas topográficas. Antes de locar uma obra, a gente tem que conhecer a matrícula do terreno, tem que ter um projeto aprovado na prefeitura, né? E o topógrafo na obra conferir se todos os recuos exigidos pela legislação da cidade vão ser obedecidos. E é depois da concretagem dos blocos que a fundação de fato está pronta. E o gestor de obras que conhece o assunto deve estar atento a cada detalhe. Nós temos que conhecer um pouco do serviço do topógrafo antes de liberar os serviços para ele. A gente não pode somente confiar no serviço que ele está fazendo, a gente precisa fazer sempre uma conferência e muitas vezes, dependendo do porte da obra, você contrata até 2 empresas para uma estar conferindo o serviço da outra, justamente pelo grande risco que pode acontecer no futuro. Ele tem que ter alguma noção de legislação, ele saber o que o topógrafo está realizando na marcação do serviço dele, tem que conhecer o projeto, ele tem que ter bastante noções de trigonometria e conhecer um pouco hoje da estação, né, de marcação. Na execução da superestrutura é que se pode ver se tudo de fato deu certo. Do contrário, o prejuízo será tão grande quanto a própria obra. Um projeto desatualizado vai trazer depois prejuízo financeiro nas etapas seguintes da obra, porque alguma coisa lá na frente não vai dar certo por conta de uma atualização que não foi passada para o topógrafo. Tá bom, ok. E aí, o que achou? Bom, eu fui dar uma olhada no trabalho e a fase das estruturas da fundação, que vem depois da terraplenagem, tá a todo vapor. Quando isso terminar, a gente vai começar a fase dos elementos estruturais da construção. Você sabe, laje, pilar, viga. Depois disso, vem os elementos de vedação, como a alvenaria de blocos e o drywall. E a cobertura, com concreto armado e telhado, por exemplo. Paralelo a isso, começa a fase da infraestrutura das instalações hidrossanitárias, elétricas e de telefonia. Mais para o final da obra, vem a impermeabilização, reboco, esquadrias, revestimentos de parede e piso, colocação de vidros e, finalmente, pintura. Quando está tudo pronto, a gente solicita à prefeitura a baixa de habite-se, mas isso ainda vai demorar um pouco, apesar da gente estar dentro do cronograma. E aí, acha que dá conta? Tenho certeza que sim. Então, mãos à obra, porque você tem muito a fazer e eu também. Até mais! Fala, Juliano! Tocar uma obra não é uma tarefa fácil. Mesmo em pequenas construções, há muito material, dinheiro e principalmente vidas humanas envolvidas no projeto. Por conta disso, há conselhos que regulam as atribuições de profissionais da arquitetura e engenharia. O primeiro instrumento criado para regular o exercício das profissões dos engenheiros, arquitetos e agrônomos foi o CONFEA, criado em 1966. Mas ele não é o único. Em 2010, uma nova lei foi sancionada para regulamentar o exercício dos arquitetos, criando um conselho próprio, o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Quanto aos registros que cada classe tem que ter, cabe aos engenheiros e agrônomos possuírem a ART,
a anotação de responsabilidade técnica, enquanto os arquitetos têm que apresentar o RRT, Registro de Responsabilidade Técnica. Uma vez habilitado, o profissional pode atuar no desenvolvimento de projetos. E nesse ponto, é necessário conhecer bem os elementos que compõem uma proposta de prestação de serviços. Depois de firmado o contrato entre as partes, o arquiteto ou o engenheiro tem que coletar algumas informações para elaborar o projeto arquitetônico. Ele começa pelo levantamento do programa de necessidades do cliente, chamado também de briefing. Em seguida, cabe ao responsável visitar o local onde será a obra e consultar a lei de uso e ocupação do solo e a informação básica do lote junto à prefeitura do município. Feito isso, é necessário elaborar o projeto simplificado e o anteprojeto, para só então desenvolver o projeto arquitetônico e levá-lo ao órgão público responsável. Para iniciar a obra, o proprietário deve solicitar ainda outros documentos na prefeitura, como a alvará da construção e outras autorizações necessárias. Estar em dia com a documentação é fundamental, principalmente para a obtenção do habite-se, certidão necessária para qualquer programa de financiamento habitacional. Já que entramos na questão financeira, é preciso destacar que todo projeto deve contar com um orçamentista, o profissional responsável pela elaboração do orçamento e planejamento da obra. Nós fomos conhecer de perto o dia a dia desse profissional. Vamos conferir? Iniciar uma obra do zero necessita de muitos cálculos e planejamento. Fazer um bom orçamento é fundamental para que o projeto saia do papel. Esse trabalho, contudo, requer uma série de etapas e começa pelo projeto de arquitetura. A partir do projeto de arquitetura, a gente consegue balizar e direcionar todos os outros projetos e também os orçamentos de todo o material, de todos os insumos, fretes, logística, serviços que estão incluídos e que precisam ser acionados nesse ponto inicial do projeto, para a gente compor um orçamento cada vez mais factível. Esse engenheiro civil destaca a importância de se calcular os gastos fixos e variáveis de uma obra. A integração entre as equipes é fundamental para que o orçamento se aproxime ao máximo do valor final da construção. É essencial a integração arquiteto, engenheiro e todos os projetistas, para discutir tudo o que envolve a obra. Para que comece uma obra, você sabe exatamente quando e como você vai fazer cada serviço. Então uma obra que duraria 10 meses, muitas vezes reduz para 6 meses. E aquele seu custo fixo reduziu 40%. Para se fazer os cálculos de um orçamento, muitas planilhas de custos ficam disponíveis no mercado. Contudo, o engenheiro ressalta que nem sempre é possível fazer um bom levantamento a partir desses dados. São planilhas com custos e produtividades médias. Como toda média, a variação é muito grande. Muitas empresas fazem um orçamento genérico, com base, muitas vezes, até em índices, para calcular a viabilidade e já inicia projeto e obra. Muitas vezes acontece o projeto extrapolar em algum custo, algum acabamento, uma estrutura fica um pouco mais pesada do que se estimava e inviabiliza o retorno financeiro. Então a gente volta lá atrás. O orçamento é preponderante para definir a viabilidade do empreendimento. Ao iniciar uma construção, o gerente da obra deve estabelecer o layout do canteiro, através do projeto de canteiro de obras. A função desse projeto é minimizar as distâncias de trabalho e a movimentação de pessoal e material. Ele contempla os espaços de convivência para os funcionários, como vestiários, banheiros e refeitórios, além de setores como o de armazenamento e de controle de materiais. Um aspecto que consome uma bela fatia do orçamento na construção civil é o frete, que pode impactar em até 30% a mais no valor final dos produtos. Portanto, na hora de comprar materiais como areia, brita, madeira e cal, por exemplo, fique atento aos tipos de frete que são empregados. Pesquise mais sobre o assunto e conheça também as normas e regulamentos referentes às reformas realizadas em imóveis. Por hora, eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!